Imagine a seguinte questão. A questão diz que as linhas quadriculadas da figura abaixo representam as ruas da cidade de São Luís. Então aqui você tem a malha quadriculada abaixo. Essas malhas representam, essas linhas representam as ruas. Ok. Sabendo que Pedro está na sua casa localizada no vértice A. Onde é que está o vértice A? Está aqui embaixo, ó, o vértice A. E ele anda sempre para a direita ou para cima. Pessoal, isso é fundamental. O Pedro que está aqui em A, ele anda sempre para cima ou para a direita. Para cima ou para a direita. Para cima ou para a direita. Isso quer dizer que ele jamais, never, se desloca para baixo ou para a esquerda. Muito bem, o que Pedro quer fazer? Ele anda sempre para a direita ou para cima até chegar à casa da sua avó, localizada no vértice B. Onde está o vértice B? Olha, está aqui o vértice B. Eu digo, ok. Calcule de quantas maneiras ele pode fazer o percurso, passando antes por alguma das 4 padarias representadas pelos pontos destacados na figura. Cadê os pontos? Aqui 1, aqui 2, aqui 3 e aqui 4. Então esses pontos brancos são as padarias. Então antes dele ir para a casa dele, ele quer visitar a sua avó, mas antes ele quer levar pão para a sua avó, quer levar bolo para a sua avó. Então ele quer passar por uma dessas 4 padarias. Então, primeira dica que eu te dou. É que quando você estiver diante desse tipo de problema e existir uma simetria, o que eu quero dizer com isso? Você nota que você tem aqui uma malha quadriculada 6x6. Então, se você tiver uma malha quadriculada 6x6, 4x4, 3x3, 5x5, existe uma simetria. Professor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer que se você olhar para essas padarias de cores amarela que eu estou destacando, o número de formas que ele pode ir da casa dele à casa da avó, passando pela padaria amarela de cima, é o mesmo número de formas que ele pode ir da casa dele à casa da avó, passando pela padaria amarela de baixo. Então, não significa, você não precisa contabilizar as duas, você contabiliza uma e dobra. Professor, isso só com as padarias amarelas? Não. Essas padarias que eu estou destacando de verde também, elas são simétricas. Então, se você quer contabilizar o número de maneiras que ele pode ir da casa dele à casa da avó, passando pela padaria verde de cima, é o mesmo número de maneiras que ele pode ir da casa dele à casa da avó, passando pela padaria verde de baixo. Professor, como fazer isso? Eu digo, cara, muito simples. Primeiro, se eu quero levar ele da casa dele à casa da avó, só que eu quero que ele passe pela padaria amarela de cima. Cara, só tem um jeito dele chegar lá em cima. Como ele só pode deslocar para a direita ou para cima, então para ele ir da casa dele à padaria amarela, ele tem que dar todos os deslocamentos para cima necessariamente. Então ele só tem uma maneira de ir da casa dele à padaria amarela de cima. Mas chegando na padaria amarela de cima, ele tem que ir para a casa da avó dele. E o aluno diz, e o que impede de aquele passar pela padaria verde? Eu digo, simples, a condição imposta pela questão. Ele só pode se deslocar pela direita ou para cima. Então, se ele estiver aqui na padaria amarela e quiser passar na padaria verde, ele vai contrariar as condições impostas pela questão, porque ele vai estar deslocando para baixo, ele não pode. Então quer dizer que quando ele estiver na padaria amarela, só resta ele ir para a casa da avó dele. Então se ele quer ir da padaria amarela para a casa da avó dele, só existe uma única maneira, dando todos os deslocamentos para a área direita. Ah, professor, então de quantas maneiras ele pode ir da casa dele à casa da avó, passando pela padaria amarela de cima? Eu digo simples. Você contabiliza quantos trajetos tem da casa dele à padaria amarela e quantos trajetos existem da padaria amarela à casa da avó. E multiplica. Por quê, professor? Porque para ir da casa da avó, para ir da casa dele à casa da avó, passando pela padaria amarela, você tem que tomar 2 decisões sucessivas. Escolher o caminho da casa dele à padaria e o caminho da padaria à casa da avó. Como só existe um caminho da casa dele à padaria e
um caminho da padaria à casa da avó, então ele só pode realizar esse deslocamento de uma única maneira, uma vezes um. Professor, mas tem a padaria amarela de cima, vamos contabilizar? Eu digo, para quê? Também só existe uma. Ele vai dar todos os deslocamentos para a direita e em seguida todos os deslocamentos para cima. Então o total de formas dele ir da casa dele à casa da avó, passando pelas padarias amarelas, são duas maneiras. Uma para a padaria amarela de cima e outra para a padaria amarela de baixo. Não precisava nem contabilizar. Se são pontos simétricos, contabilizou um, você contabilizou o outro. Basta dobrar. Então, por exemplo, se eu quero saber de quantas formas ele pode ir da casa dele à casa da avó, passando pela padaria verde de cima. Cara, quando ele for para essa padaria verde de cima, você nota que necessariamente ele vai dar 5 deslocamentos para cima e um único deslocamento para a direita. A questão é, em que momento ele vai se deslocar para a direita? Se é o último deslocamento, se é o penúltimo, se é o antepenúltimo e assim sucessivamente. Ou então, vamos fazer de trás para frente. Ele pode deslocar para a direita na primeira vez, ou ser o segundo deslocamento, o terceiro, o quarto, 5 ou o sexto deslocamento. Então, existem 6 maneiras dele ir da casa dele à padaria verde. Chegando na padaria verde, ele quer ir para a casa da sua avó. Da mesma forma, para ele ir da padaria verde à casa da sua avó, ele tem que dar necessariamente 5 deslocamentos para a direita e 1 deslocamento para cima. A questão é, em que momento ele vai dar esse deslocamento para cima? Se vai ser o último, se vai ser o penúltimo, se vai ser o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Ah, professor, verdade. Então ele podia muito bem decidir, eu vou me deslocar logo para cima. Todos os demais vão ser para a direita? Eu digo, pode. Não, eu vou deslocar para cima no meu segundo deslocamento. Pode? No meu terceiro? No meu quarto? No meu quinto? No meu sexto? Sim. Então existem 6 maneiras dele ir da padaria verde à casa da sua avó. Como eu quero contabilizar o número de formas dele ir da casa dele à casa da sua avó, passando pela padaria verde, o que eu faço? Eu vou tomar 2 decisões. Quais são as 2 decisões? Escolher o trajeto da casa à padaria, que são 6, e o trajeto da padaria à casa de sua avó, que também são 6. 6 vezes 6, 36 maneiras. Tudo. Se são 36 maneiras para esse ponto, como eles são simétricos, para esse também são 36. Se você somar 36 com 36, você vai achar 72 maneiras dele ir da casa dele à casa da avó, passando pelas padarias verdes. Se você somar esses 2 resultados, você vai encontrar 74 caminhos possíveis dele ir da sua casa à casa da sua avó, passando por alguma padaria. Gabarito correto, letra E. Espero que você tenha gostado e aguarde os nossos próximos vídeos.